Eu quero saudar os irmãos na paz de nosso Senhor Jesus. Venho trazer uma palavra que na minha oração eu peço a Deus que possa abençoar a minha vida, a tua vida e a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, a palavra está lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, que tem por subtítulo Deus restaura a prosperidade de Jó. E diz assim a palavra de Deus: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Meus irmãos, todos nós sabemos da importância que é orar pela vida dos amigos, pelo trabalho dos amigos, para que abra uma porta de emprego, pela saúde dos amigos. É muito bom orar pelos amigos e muito fácil orar pelos amigos, não é verdade? Mas nesse caso aqui, não é uma coisa tão simples e não é uma coisa tão fácil. Nós vamos ver agora que essa oração pelos amigos fez parte da restauração de Jó. Nós podemos, para entender isso, lá no começo da história, no livro de Jó. No primeiro versículo diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, ele era o homem mais rico da sua geração. Diz a palavra que por 2 vezes Satanás visitou Deus em reunião para solicitar e atentar contra a vida de Jó. Uma dessas visitas está descrita no primeiro capítulo, a partir do versículo 6, e a outra visita está no início do capítulo 2. Vamos ver como aconteceu. Num dia em que os filhos de Deus, creio ser os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, creio que nos campos celestiais, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás. Curioso é que Deus que começa a conversa. Perguntou o Senhor: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás faz só isso. Ele é um turista. Ele rodeia a terra, passeia por ela. Por quê? Nós sabemos que na palavra está escrito que Satanás é como um leão, que ele anda ao derredor bramindo, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Rodeia a terra, passeia pela terra, procurando alguém para tragar. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? E aí deu o currículo que Deus reconhecia nele. Não tem na terra homem igual, é íntegro. Íntegro é aquela pessoa que dentro do seu quarto, na solidão de sua consciência, a pessoa mantém a integridade. Um homem reto, aquele que reconhecidamente no público, à luz do dia, é um homem honesto, um homem reto. Ele é temente a Deus, quer dizer, Deus o tinha como alguém que o amava. Ele era temente a Deus e se desvia do mal. Ele é santo por opção, se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura é debalde que ele te adora? Acaso não o cercaste com a sebe, a ele, sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Satanás está dizendo: ah, Deus, desse jeito que tu trata ele só pode dizer que te ama. Ele só pode te amar, porque como é que não vai amar se tu dá dinheiro para ele, se tu protege a família dele, se tu multiplica tudo que ele encosta a mão vira dinheiro? Ele tem saúde em abundância, ele tem tudo. Por que ele não vai te amar? Aqui Satanás está ofendendo a Deus, está dizendo que o homem só ama Deus porque Deus o suborna com as bênçãos. Então aqui Satanás já começou a mostrar sua verdadeira intenção, que Deus só é amado pelo que ele dá, mas não por aquilo que ele é. E que o homem só ama a Deus
porque Deus dá alguma coisa em troca. E aí ele solicitou a Deus, ele disse contra Jó, ele disse: estende porém a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Então ele estava dizendo o seguinte: se tu tirar as coisas dele, se tu tirar dele, ele não vai mais te amar. Se tu tirar as coisas dele, toca tudo que tem. O que um homem pode ter? O que eu, como homem, o que tu aí do outro lado, como homem, e a irmã, o que uma pessoa tem? O que um homem e uma mulher tem? Só tem duas coisas: bens para viver, o patrimônio que possa ter, e família. As coisas que o homem tem, bens e família. E ele disse: toca naquilo que ele tem. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha bem, por que Deus permitiu? Deus permitiu porque ele entendeu a maldade que estava oculta na acusação contra Deus e contra Jó. Ele disse de Jó, ele insinuou. Não, mas ele vive no mundo de religião, ele viu que esse negócio dá lucro, ele viu que dizer que ama a Deus dá lucro, por isso que ele está nesse aí. E Deus tentou provar ao contrário para ele. Mas Deus disse assim, ó, somente contra ele não estendas a mão. Quer dizer, ele limitou a ação de Satanás. Ele permitiu a ação de Satanás, mas ele limitou a ação de Satanás. Satanás é limitado e é limitado por Deus. Ele não avança 1 centímetro além daquilo que Deus permite. Martim Lutero falava que Satanás é como um cachorro na coleira, na corrente de Deus. Ele vai até onde a corrente espicha. Quando Deus segura, ele não pode avançar. Então tudo que acontece é permissão de Deus, e Deus diz até onde o limite máximo dessa agressão de Satanás. Então, irmãos, quando nós estamos sendo atacados de alguma forma por Satanás, nós podemos ter certeza que se voltarmos nosso pensamento a Deus, nós saberemos que é Deus que está no controle de tudo, inclusive dessa dificuldade. Às vezes para nos ensinar, às vezes para nos dar experiência, e outras vezes para nos testar, como nós vamos entender o que está acontecendo a partir de agora com Jó. Vamos voltar um pouquinho e ver que teses foram erguidas, levantadas por Satanás a Deus, para que Deus constituísse Jó em seu advogado. Primeira tese de Satanás, disse: esse homem só te ama porque tu dá dinheiro para ele. Então ele estava dizendo, a primeira tese, que o homem ama mais o dinheiro do que a Deus. Primeira tese. A segunda tese, aqui exposta por Satanás a Deus, é em relação à família. Ele disse a Deus, o homem ama mais a família do que ama a Deus. Então assim, ele te ama pelo que tu dá para ele e não pelo que tu és. Então, nesse momento que houve a concordância de Deus para constituir Jó em seu advogado na terra. Porque a reputação de Deus em relação a Satanás, nesse livro, que é um livro poético, dependia da reação de Jó. Então, Satanás saiu dali e usou os sabeus, os caldeus e o fogo que caiu do céu para acabar com o patrimônio de Jó. Eu diria que interessante, irmão, é que tu pudesse, em um momento, ler o livro de Jó na íntegra. Leia o livro de Jó na íntegra. Mas aí Satanás já começou perdendo, porque no momento em que chegaram as pessoas avisando a Jó que ele havia ficado pobre, que ele não tinha mais os animais, que ele não tinha mais as ovelhas, mais os camelos, que ele não tinha mais as plantações, que ele estava pobre. Imagine você que por muito menos, o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico que havia, de um momento para outro, não é numa década, nem num ano, nem num mês, mas num único dia, o homem mais rico do Oriente entra num colapso financeiro e perde tudo. Quantas pessoas que nós já ouvimos falar, talvez que até tenhamos conhecido, que por muito menos do que isso,
levantou as mãos para o céu, espraguejou, amaldiçoou Deus, e até teve gente que já se matou porque perdeu dinheiro, gente que pulou de prédio, que deu tiro na cabeça, essas histórias que a gente observa todos os dias no mundo. Mas o que é que Jó fez? A resposta está lá no versículo 21, diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó disse: eu vim nu para o mundo e vou voltar nu para a sepultura. E o que acontece entre o berço e a sepultura, o patrimônio, o dinheiro, o capital que eu tenha juntado aqui, não é de menor importância. Que o Senhor Deus seja louvado. Mas, irmãos, além de ter perdido todo o dinheiro no mesmo dia, depois de ser informado do colapso financeiro, chegou um outro mensageiro informando que todos os 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres, os 10 filhos haviam morrido todos ao mesmo tempo em um acidente. A palavra lá no começo do primeiro capítulo nos fala dos filhos e que eles eram unidos e que eles iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs que ainda eram solteiras e moravam com Jó. Então eles eram irmãos que viviam unidos. Jó tratava eles com muito rigor na questão de Deus, para que exaltassem ao Senhor Deus, e foram criados numa norma de união, uma norma de viver juntos, de comemorarem juntos, de festejarem juntos, de trabalharem juntos, e eles eram unidos. Por isso, para Satanás foi fácil realizar essa obra. Eles iam festejar, comemorar na casa de um deles, e essa casa Satanás conseguiu derrubar com um vento muito forte. A casa caiu sobre eles e os matou a todos no mesmo instante. E aí, então agora veio o impasse, ficou totalmente pobre, sem dinheiro, e nesse momento chega a notícia que todos os filhos, tudo que ele possuía, os patrimônios, os bens e a família, os filhos, perdidos no mesmo dia. O que aconteceu com Jó? O que aconteceria com qualquer um de nós numa circunstância dessas? Como reagiríamos? Como é que eu reagiria, irmão? Como é que você, meu irmão, reagiria numa situação dessas? O que é que você faria? A primeira tese de Satanás, de que ele amava mais ao dinheiro do que a Deus, já havia caído por terra. E aqui nós temos também uma resposta idêntica. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse para ele, mesma coisa, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, diz a palavra no versículo 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Deus, nessa primeira contenda contra Satanás, na defesa de Deus, ele estava defendendo a Deus, ele saiu-se muito bem como advogado de Deus e provou que amava a Deus sobre o patrimônio, sobre a riqueza, e que amava a Deus sobre a família. E depois nós vamos entender o que isso significa. Não significa que você não precise amar a família, que você não precise amar o dinheiro que é necessário para sobreviver, mas que você tem que amar a Deus sobre essas coisas. Vencido, Satanás saiu dali e voltou para a segunda reunião com Deus. Lá chegando também num dia em que havia reunião, e eu quero crer de anjos, num campo celestial, Satanás entrou lá de novo. De novo, Deus é que tocou ele, puxou o assunto e disse para ele, e aí, como é que, de onde é que tu vem? E Satanás disse, de rodear a terra e de passear por ela. Quer dizer, ele estava dizendo, eu não mudei a minha rotina, eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo andando na terra, circulando os lugares, as muralhas, procurando alguém a quem possa tragar. Satanás não muda a rotina dele, a agenda dele é sempre a mesma. Ele sempre está passeando na terra, rodeando a terra. E o Senhor perguntou para ele, então tu observaste o meu servo Jó?
porque ninguém na terra é semelhante a ele. Repetiu o currículo: é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí acrescentou: Jó conserva a sua integridade, e embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa, disse Deus a Satanás. Então Satanás respondeu: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Nesse momento, Deus entendeu a terceira tese levantada por Satanás. Satanás estava dizendo: tudo bem, ele te ama mais que o dinheiro. Tudo bem, ele te ama mais que a família. Mas eu duvido que ele te ame a mais do que ele mesmo. Sim, não existe homem que ame mais a Deus do que a si mesmo. Essa era a tese, a terceira tese levantada por Satanás. E o que ele queria fazer? Ele queria atingir a saúde de Jó, aniquilá-lo na carne, aniquilá-lo. Ele estava dizendo para Deus que ele só gostava de Deus, ele só amava Deus pela saúde que Deus entregava para ele, e não pelo que Deus era. E aí Deus, sem que Jó soubesse, constituiu novamente um advogado dele para salvar a reputação de Deus. Jó tornou-se de novo advogado de Deus nessa hora. E Deus, no versículo 6 diz: Deus disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Aqui mais uma vez, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele está na corrente de Deus. Ele pode ir até onde Deus permite e nem 1 centímetro a mais. Ele diz assim: ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Na vida de Jó, Satanás não tocaria. Então, diz a palavra no versículo 7, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Agora, irmãos, imaginem isso. Ele havia perdido tudo, todo o dinheiro, tudo que ele tinha, todo o patrimônio, toda a riqueza. Ele havia perdido todos os 10 filhos de uma única vez. Ele perdeu tudo que ele tinha. Tumores começaram a estourar nele. Diz a palavra que do alto da cabeça até a planta dos pés. Imagine bolhas tumerosas soltando na pele, derramando-se em pus. Aquilo era mal cheiroso. Ele não conseguia mais comer, ele não conseguia mais viver. Saiu de dentro de casa e se alojou num daqueles galpões onde outrora se faziam os armazéns da riqueza que ele tinha. E lá diz a palavra que ele encontrou caco de argila, que poderia ser de vasos, ou dos cântaros quebrados, ou de telha mesmo, para se coçar. A palavra diz que ele estava, versículo 8, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. A situação dele era terrível, ele havia emagrecido muito, estava só pele e osso, estava cheio de feridas, era uma chaga viva. Fedorento, por causa daquilo exalava um mau cheiro terrível. E nesse momento acontece uma coisa totalmente inusitada. Com quem é que eu e você, que se somos casados, se você é solteiro ainda não tem essa realidade, mas quando existe um casal, um homem e uma mulher, o que é que um espera do outro nos momentos de maior dificuldade? Que um apoie o outro. Quer dizer, a mulher espera que o marido a apoie e o marido espera que a mulher o apoie. E olha o que aconteceu nesse caso de Jó. No versículo 9: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, disse a mulher. A mulher estava dizendo para ele: por que tu não toma uma atitude de homem, não se mata de uma vez? O que tu quer ainda defendendo esse teu Deus? Esse Deus que te faz todas essas coisas, esse Deus que te deixa pobre, esse Deus que mata teus filhos, esse Deus que te adoece. Por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Morre de uma vez. Era o que a mulher dizia naquele desespero dela, esbravejando contra Deus, esbravejando contra aquela realidade. Ela não conseguia entender por que estavam passando por aquilo tudo. Mas olha a resposta de Jó.
No versículo 10 pode ser lido: mas ele, Jó, ele lhe respondeu: falas como qualquer doida mulher. Nós temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? E a palavra diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha que maravilha, nesse momento ele derrota a terceira tese de Satanás e prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele, apesar de tudo que lhe aconteceu, que ele ainda tinha um Deus sobre ele e ele não pecou com seus lábios. Então isso é importante para entender o contexto que nós lemos no começo da oração final que está lá no versículo 42, que Jó estava orando pelos amigos. A história começa aqui. Agora eu quero que imagine que ele passou por tudo isso, todas essas dificuldades, ele representou bem a figura de Deus, defendeu o Senhor como um legítimo advogado, provou que Satanás estava errado nas três teses, provou que ele amava a Deus sobre todas as coisas até aqui. E no versículo 11 nós lemos que nesse momento 3 amigos de Jó souberam que tinha acontecido esse mal para ele e chegaram cada um do seu lugar. Aí eram Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta e Zofar, que era namatita. Se nós voltarmos lá no 42 e lermos o 42, nós vamos ver que Jó tinha irmãos e irmãs. Porque a palavra diz que depois de tudo que aconteceu, vieram a ele todos os irmãos, todas as irmãs e todas as outras pessoas que o conheceram para comer com ele. Então agora imagine, Jó tinha irmãos e tinha irmãs, mas eles não vieram nessa hora de dificuldade. Quem veio? Esses 3 homens, Elifaz, Bildade e Zofar. Então eles eram amigos? Sim, com certeza. Eles eram amigos de Jó, porque eles vieram. E só que eles sentaram-se com ele na terra 7 dias, não conseguiram reconhecer ele, sentaram na terra e nenhum durante 7 dias teve coragem de dizer palavra alguma para ele, porque eles estavam enxergando que a dor era muito grande. É como se aquela dor se materializasse e fosse possível enxergar o sofrimento e a dor que estava naquele homem. Ele estava massacrado, estava desmanchado, não sobrava mais nada do que outrora havia sido Jó. Mesmo assim, ele ainda havia defendido Deus. Só que esses aqui ainda não sabiam disso. Eles chegaram como amigos e eram grandes amigos. Então qual foi o problema desses homens? Passados 7 dias, onde eles não tiveram coragem de falar nada para Jó, eles iniciaram um processo de começar a inventar teologia. Eles começaram a criar argumentos que satisfazessem o pensamento deles carnal. Eles pensaram que o pecado, eles pensavam o seguinte: para a pessoa sofrer, ela tem que ter cometido um erro, um pecado grave. Mas para sofrer muito, tinha que ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram isso. E não só falaram entre eles, falaram para Jó, disseram para Jó, chamaram Jó de todos os pecados, atribuíram a Jó todos os pecados do mundo, disseram que Jó era louco, que os filhos de Jó haviam morrido pela loucura dele, chamaram ele de ladrão, disseram que ele havia ficado rico porque ele havia roubado das viúvas e dos órfãos. Falaram todo tipo de maldade contra ele, acusaram ele de todas as coisas. E o que Jó nesse momento faz? Apesar de saber-se inocente, e aqui uma coisa muito importante, irmão, o que você pensar de você mesmo vale mais do que a outra pessoa pensar de ti. O que você pensar de si mesmo é muito mais importante do que qualquer pessoa pense a seu respeito. Mas é muito difícil fazer isso, porque esses amigos, eles foram massacrando, eles começaram a espetar, alfinetar, cutucar Jó com muita força. E aí, irmãos,
é muito difícil manter isso, apesar de se saber inocente, apesar de se saber que ele era vítima desse sofrimento todo, apesar de já ter mostrado e provado, vencido Satanás, provado a Deus, o amor por Deus, existe hora que nós fraquejamos, nós não conseguimos manter a nossa fé tão elevada. E o que é que Jó fez? Jó começou a questionar, Jó começou a reclamar, Jó começou a perguntar para Deus assim: mas meu Deus, por que é que meus filhos morreram? Meu Deus, mas o que é que eu fiz? Por que que eu estou desse jeito? Mas meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Meu Deus, como é que eu perdi tudo que eu tinha? Meu Deus, por que é que o Senhor então não me fez aborto oculto? Por que que eu não nasci morto? Meu Deus, por que é que então tu não me mata logo? Né? Começou a reclamar e fazer perguntas para Deus. Irmãos, contando, Jó levantou aos céus 16 vezes a pergunta por quê? E ele levantou 34 queixas contra Deus. Isso está no livro. E aí Deus não respondia. Deus não disse nada para ele. Ele perguntava, mas não tinha resposta. Só ele ouvia os amigos achacando e cutucando, e Deus não respondia. Uma frase importante, uma frase interessante que eu ouvi é que é mais fácil sofrer sabendo por que está sofrendo, grita mais alto o silêncio de Deus sem uma explicação. Porque assim, quando se está sofrendo e se sabe por que sofre, isso aconteceu com os dois que foram crucificados com Jesus. Tinha um que dizia: por que, já que tu é Deus, por que tu não nos salva, nos salva da morte? Né? Por que, já que tu é o Deus? E o outro do lado disse: não, mas nós merecemos isso, porque ele não fez nada, se referindo a Jesus. Né? Tanto é que Jesus depois disse para ele: não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O outro com certeza foi condenado ao inferno. Porque assim, ó, o sofrimento, quando se sabe, eu estou sofrendo por alguma coisa que eu fiz, é muito diferente do que eu sofrer sem causa, perguntar e não receber resposta nenhuma. E foi isso que aconteceu. Jó não sabia por que aquilo estava acontecendo com ele, por que aqueles amigos estavam ali agredindo ele, e Deus não respondia. Então Jó foi ficando amassado, prensado. E aí eu me lembro que lá atrás, no Egito, quando da travessia do Mar Vermelho, aconteceu a mesma coisa com aquele povo hebreu. Eles ficaram encurralados entre duas paredes, o mar e as tropas do faraó que vinham para matá-los. E por que Deus faz isso? Por que Deus coloca um obstáculo aparentemente intransponível? E da mesma forma aquelas pessoas começaram a reclamar: Moisés, mas você nos tirou do Egito para que a gente fosse morrer no deserto? E aqui, então nesse momento, por que é que Jó reclamava? Por que é que os hebreus reclamavam? Porque eles não viam saída, estavam emparedados. Jó estava igualmente emparedado. Mas aí, naquela oportunidade no Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, o que tu está fazendo aí? Não precisa mais orar. Levanta, diga ao povo que marche. Porque marchar é continuar indo em direção ao foco, em direção ao objetivo. E instruiu Moisés: levanta a tua vara que o mar vai se abrir. A mesma coisa acontecia ali com Jó. Jó estava emparedado, encurralado entre aqueles amigos. Foram os únicos que vieram visitar ele, apesar de que a palavra diga lá no fim que ele tinha irmãos, que ele tinha irmãs, que tinha outras pessoas que o conheciam. A própria mulher dele veio ali, queria que ele morresse logo, e aqueles 3 amigos, só aqueles amigos que eram leais e que lhe sobraram, estavam ali agora, achacando, acusando, chamando de adúltero, de ladrão, de louco. Por que Deus faz isso? Por que Deus não responde? É muito pior sofrer sem explicação, e grita muito mais alto o silêncio de Deus nessa hora para Jó. Mas aí, de repente, Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta na vida deles, Deus faz um trabalho diferente. Diz a palavra que o céu se abre e que Deus se manifesta. Se manifesta e imediatamente Deus vai fazer perguntas. A resposta de Deus: perguntas para Jó, mostrar para Jó a grandiosidade dele. Começa perguntando: escuta, Jó, tu sabe onde é que tu andavas quando eu montei os alicerces do mundo? Jó, tu sabe quantas estrelas tem no céu? Jó,
Tu sabes como é que eu cerquei os mares para que eles não invadissem a terra? Foram fazendo o tipo de pergunta retórica que não tem resposta, impossível de Jó responder, com o único objetivo de que Jó conhecesse, reconhecer, além da lealdade dele, reconhecer que tudo, absolutamente tudo que existe, foi Deus quem fez. Tudo, como é que funciona o grilo, sabe como é que o avestruz choca um ovo, tu sabe por que o crocodilo age daquele jeito, por que o hipopótamo age daquele jeito, tu sabe por que os pintinhos quando nascem agem daquele jeito, sabe como é que o leão come, por que é que o leão se alimenta daquele jeito. Então eram todas perguntas retóricas que não tinham resposta, mas para mostrar que da menor coisa do mundo até o maior planeta, o maior sistema, a maior estrela, até o menor grão de areia, ou a vida do maior animal que exista no universo, até a pequena vida de uma bactéria, tudo isso foi moldado por Deus e é Deus que controla tudo isso. Deus mostrou aqui que ele, além de controlar Satanás, não permitindo que Satanás avançasse um palmo além daquilo que fosse permitido por Deus. Irmão, quando tu está sofrendo alguma coisa na tua vida, saiba que tem a permissão de Deus. E saiba também que se tu te mantiver fiel como Jó se manteve, amando mais a Deus do que a si mesmo, amando mais a Deus do que a riqueza, amando mais a Deus do que a família, Satanás não vai avançar 1 centímetro naquilo que foi permitido por Deus contra você. Porque a tua vida é importantíssima demais para Deus. Ele disse para Satanás, contra a vida dele, tu não vai fazer nada. E ele ficou doente, sofreu, foi achacado pelos amigos, mas ficou vivo. Quando Deus voltou, Deus mostrou para ele a grandiosidade de Deus. Então, uma coisa importante de analisarmos aqui. Jó já estava sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Qual é a primeira área? A área financeira. Jó foi golpeado na área financeira. Segunda área, a saúde. A saúde importantíssima. A terceira área, o casamento. O casamento de Jó terminou no momento em que a mulher mandou ele se matar. Por que tu não amaldiçoa teu Deus e morre? Terceira área, Jó perdeu o casamento dele. A família, Jó perdeu todos os filhos dele. E agora estava perdendo os amigos. 5 áreas. Financeiro, saúde, casamento, família, amigos, tudo isso foi atingido nessa espetacular manobra de Satanás, que era para atingir Deus, mas que terminava usando como instrumento Jó. Então Jó estava sendo golpeado, estava cercado, assim como os hebreus. E por que é que Deus permite isso? Então, nós falávamos antes, por que o mar estava fechado? Porque Deus quer mostrar que Ele é capaz de abrir. Esse cerco que estava se fechando contra Jó, na verdade tiraram Jó dentro de um poço espiritual. E quando se está dentro de um poço, se olhar em torno não vai ver nada. Só existe uma direção para se enxergar a luz quando se está dentro de um poço. É olhar para cima. E Jó olhou para cima e nessa hora ele deu um brado de esperança e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se erguerá sobre a terra. Isso fez com que naquele momento houvesse um silêncio impactante. E a seguir o cantar de anjos, o céu se abriu e Deus se apresentou e fez a ele essas 70 perguntas retóricas que mostraram. Então Deus começou a derramar sobre Jó a sua grandiosidade, a sua realeza, a sua divindade, e Jó foi se encolhendo, e então aí chegamos no capítulo 42. Jó respondeu ao Senhor, uma revelação importantíssima. Eu bem sei que tudo podes. No versículo 2 do 42. Bem sei que tudo podes. Irmão, quantas vezes eu e você esquecemos que Deus pode tudo? Quantas vezes nós esquecemos que Deus pode nos salvar? Quantas vezes nós tentamos com as nossas próprias forças fazer alguma coisa e esquecemos que Deus pode tudo? Quantas vezes, irmão? Bem sei que tudo podes. Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. E nós, seres humanos, eu, você,
Jó, que era um homem também, nós temos muitas deficiências. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, nós somos cheios de fraquezas. Nós não podemos depender da nossa força. A palavra diz: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, bendito aquele que confia no braço do Senhor. Bendito aquele que confia em Deus. E nós muitas vezes esquecemos que Deus tudo pode. E continua: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus tem planos para a nossa vida. Deus constrói, mapeia o caminho para que possamos seguir em segurança. Deus faz planos. Muitas vezes nós queremos fazer os planos para Deus. Muitas vezes nós traçamos alguma coisa na nossa vida e ficamos pedindo para Deus alguma coisa que Deus não vai nos dar, porque nós traçamos os planos e queremos entregar esse plano para Deus. Nós temos que entender que Deus tudo pode e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O plano de Deus para a tua vida já está pronto, está na mão de Deus. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, porque a sua missão está associada à sua bênção. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus tem um chamado para a tua vida, confia nisso, vai atrás, conversa com Deus, descobre o que Ele quer para ti e depois recolhe a tua bênção, porque é isso que está colocado para nós aqui. Então, quando nós chegamos ali, que Deus mandou que aqueles homens, está lá no 7:42, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita e aos outros 2 amigos que estavam com ele: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Eles estavam inventando teologia, estavam criando normas que saíam da cabeça dele. Conhece pessoas assim? Conhece pessoas que criam norma e que diz que é assim que Deus quer? Conhece pessoas que diz que Deus me disse tal coisa e quando isso é apenas a ideia da mente dele? Conhece pessoas assim? Como esses 3 amigos de Jó? Pessoas que têm as ideias espirituais forjadas em sua própria mente e atribuem isso assim: Deus está dizendo que... Já passou por isso? Esses 3 amigos fizeram isso com Jó e aqui Deus deu uma punição para eles. Olha, vocês vão ter que tomar 7 novilhos, 7 carneiros e ir ao Jó, pedir para o Jó, para que o Jó ore por vocês e que ofereça holocausto por vocês. O meu servo vai orar por vocês, se ele quiser orar, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Vocês que ficaram criando teologia, vocês que ficaram dizendo que eu disse coisas que eu não disse, vocês são loucos. Eu não vou tratar vocês conforme a loucura de vocês. Agora vocês vão pegar aqueles animais e vão lá pedir para Jó orar por vocês, porque dele sim, dele eu vou aceitar a oração. Por que Deus fez isso? Por que Deus obrigou que o Elifaz, Bildade e Zofar fizessem isso? Por que tinham eles que pedir para que Jó orasse por eles, para oferecer o holocausto através de Jó? Porque eles queriam, porque Deus, se nós olharmos o final do capítulo 42, nós vamos ver que Deus restaurou Jó em todas as áreas e multiplicou tudo que ele antes tinha. A palavra diz que ele teve o dobro do patrimônio, o casamento dele, que havia sido comprometido com aquela loucura da mulher. Mas Deus também fez Jó perceber que aquela coitada daquela mulher era uma princesa, nascida no deserto. Uma princesa, ela já vinha de família abastada, casou-se com um homem rico, teve uma vida abastada, milionária, criou junto com Jó aqueles filhos. Aqueles filhos que morreram não eram só filhos de Jó, eram filhos dela. Então, nesse momento, no desespero, teria que ser relevado uma vida inteira juntos, por um momento, por uma frase, onde ela, num desatino, ergue os punhos contra Deus, ofende Jó, diz que ele deve se matar, deve amaldiçoar o Deus. Então aquilo foi 5 minutos numa vida inteira. O que Jó poderia fazer? É claro que ele relevou isso. Jó era um homem
altivo, grande, forte, um homem de estrutura moral, de estrutura espiritual suficiente para que ele tivesse a ciência de que essa mulher não merecia ser castigada por nada disso. O casamento de Jó, então, também foi restaurado. Restaurou-se as finanças, Deus curou Jó, restaurou-se a saúde, restaurou-se o casamento. E aqui Deus foi restaurando, mas alguma coisa precisava ser restaurada. Qual? O que precisava ser restaurado na vida de Jó? Família. Família, Deus entregou para ele mais 7 filhos e 3 filhas. Aqui não dobrou. Por que não dobrou? Olha, aquela família perdida era uma família unida. Hoje todos que tiver 2, 3 filhos sabem que é muito difícil filhos unidos. Mas Jó mantinha-os unidos. Jó fazia com que eles apresentassem sacrifício a Deus. Jó tinha medo que eles pecassem no coração deles. Jó sempre fazia com que a vontade de mostrar Deus acima de todas as coisas para a família e tratasse dessa união. Então ele tinha certeza do seguinte, ele não perdeu nenhum filho. Todos os filhos que morreram estavam no céu. Então Deus manteve os 10 filhos no céu e deu mais 10 filhos na terra para ele. Então ele também dobrou o número de filhos. Só que era necessário que o próprio Jó tomasse uma atitude. E aqui a importância da oração, que no começo foi a primeira coisa que nós lemos nessa palavra de hoje, nesse vídeo de hoje. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Lembra que eu disse que nós temos que orar sim pelos nossos amigos, por todas as pessoas, nós temos que orar. Mas aqui ele estava dizendo, Jó, tu vai ter que orar por esses caras aí. Esses caras aí que te chamaram de adúltero, te chamaram de ladrão, te chamaram de corrupto, disseram que teus filhos morreram por causa da tua loucura. Esses que te ofenderam no momento em que tu estava ali agonizando, não sabia nem se sobreviveria aquelas feridas, estava no leito de morte, estava numa chaga viva, aberto, dolorido, fedorento, esfomeado, não tomava rumo na vida porque poderia estar morto a qualquer momento, chegou a pedir isso. Mas esses que te ofenderam hoje, esses tu vai ter que perdoar e orar por eles. Por isso, irmãos, a restauração de todas as coisas na nossa vida depende que tenhamos perdão, que carreguemos, que esvaziemos o coração primeiro da ira, do ódio, de qualquer amargura contra os outros. Que possamos encher o nosso coração de perdão e de amor por aqueles que nos atingem. Essa é uma mensagem depois trazida por Jesus. Orai por aqueles que vos ofendem e caluniam. Porque isso é importante. Porque no momento em que nós temos a grandeza, a grandiosidade de fazer essa oração pelos amigos que nos ofenderam, por aqueles que nos ferem, então nós estamos nos aproximando de Deus. Então Jó fez essa oração, e aí nesse momento o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. E aí continua a palavra no versículo 11, no 42, que vieram a ele irmãos, irmãs, vieram outras pessoas que não tinham vindo quando ele estava doente, outras pessoas que viveram com ele, e Deus tocou no coração dessas pessoas para que elas trouxessem a ele dinheiro, e fizeram uma aliança, um anel de ouro, que significava um novo recomeço, uma nova aliança com Jó. E assim, a palavra diz que o Senhor abençoou Jó no estado muito maior que o primeiro. O último estado de Jó foi muito mais poderoso, muito mais ostentador de riqueza, de alegrias, de felicidade, de família, do que tinha sido o estado anterior. E aí a palavra diz que também ele tinha 70 anos, Jó recebeu o dobro da idade, viveu até os 140 e viu os filhos e as filhas dos seus filhos até a 4ª geração. E a palavra diz que Jó morreu velho e farto de dias. Resumindo tudo que nós vimos até aqui, Jesus sintetizou de uma forma muito singela, muito sublime. Ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa a oração que eu deixo, é essa a oração que eu faço, irmãos. Espero que tenha sido uma bênção para a minha vida e para a tua vida.
Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Te provar que é Ele quem esteve contigo e é com Ele que você pode contar. É preciso que o vento sopre e leve tudo que você sonhou, para que Ele possa fazer muito melhor do que você imaginou. É preciso ser quebrado quando você se quebrar. Não dá pra consertar um vaso sem recomeçar. E depois de todo esse processo, aí você vai entender que é preciso a pressão para você crer. Não está entendendo porque está doendo, mas é preciso passar por esse tempo. Quando você adora, alivia a alma. Não se desespere, deserto não é pra sempre, tudo passa.